Que as palavras deste santo evangelho perdoem-nos de nossos pecados. Irmãos e irmãs, estamos no quarto domingo do tempo pascal, domingo conhecido como do Bom Pastor, porque nesse final de semana nós meditamos o evangelho de João, no capítulo 10, no qual Jesus se identifica precisamente como sendo o bom pastor. Se nós prestarmos bem atenção, Jesus descreve o perfil do bom pastor e, no contraponto, Jesus apresenta também, descreve o perfil do mercenário. O bom pastor, o adjetivo bom do grego aqui, na sua tradução, significa belo, perfeito, pleno, bom. Não é apenas assim, bonzinho, queridinho. Não. É bondade, perfeição e plenitude. Nós ouvíamos Jesus se auto-intitular: Eu sou o bom pastor. No Antigo Testamento, o Pai também, Deus Pai, se manifestava como sendo o pastor que apacentaria a sua grei, o seu povo, o povo da antiga aliança. Quando Jesus se apresenta como sendo Ele próprio pastor do seu povo, está também indicando que Ele é Deus e participa de uma forma especial e plena no pastoril do Pai. Por isso, o rebanho de Cristo, o rebanho do Senhor Jesus, é o rebanho confiado por Deus Pai ao Filho. Por que nós dizemos então que este pastor, ele é pastor em suma beleza, perfeição, ele é o pleno pastor? Ele próprio vai dizer: o bom pastor dá vida por suas ovelhas. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e o poder de retomá-la novamente. Esse é o preceito que recebi do meu Pai. São palavras intensas, meus queridos. Jesus é este perfeito pastor, capaz de dar a sua vida pelas ovelhas. E aqui está o diferencial entre o pastor e o mercenário. O pastor se entrega, dá de si mesmo, oferece do seu ser, do seu tempo, oferece daquilo que tem para proteger a grei, o rebanho, o redil, enfim, como nós quisermos descrever. Pastor defende as ovelhas, e quando vê o lobo chegar, este lobo aqui pode representar o demônio, inimigo número 1 da alma do ser humano, mas também pode representar o mundo, as tentações mundanas, também pode representar aquilo que de mal há no nosso coração. Então, as tentações que todos sofremos. O bom pastor Jesus é aquele que nos protege, é aquele que nos guarda. E como é que ele faz isso? De que modo ele protege e guarda seu rebanho? Dando da sua vida. Essa é a forma do pastor proteger o seu rebanho. Assim que ele enxota o lobo corre quando vê o pastor dando a vida pelo seu rebanho. Por outro lado, nós temos o mercenário. Como se pode descrever o mercenário? O mercenário se assemelha ao pastor. Presta atenção nisso, se assemelha ao pastor. Tem pontos que nós poderíamos dizer, inclusive, que ele é virtuoso. Ele está ali, todo dia ele dá água para as ovelhas,
todo dia ele leva comida para as ovelhas, leva as ovelhas para pastar, etc. É o que o pastor faz. Só que o mercenário não se preocupa com as ovelhas. Ele se preocupa no que as ovelhas podem oferecer a ele, o que podem oferecer de lucro. É fácil a gente se confundir entre o pastor e o mercenário, porque a questão toda parece estar na intencionalidade. O pastor é aquele capaz de ficar ali junto das suas ovelhas, inclusive quando o lobo, que é uma ameaça inclusive ao próprio pastor, se aproximar, e fará de tudo para enxotar o lobo, protegendo as suas ovelhas. O mercenário dá no pé, porque o mercenário não se preocupa com as ovelhas, está mais preocupado no que lhe poderá vir de lucro. Interessante fazer essa distinção. Está mais preocupado com ele próprio, por isso que ele vai embora. Meus queridos, nós jamais poderemos compreender totalmente esse mistério de Deus, de Jesus que conhece cada uma das suas ovelhas, como o Pai o conhece, como Ele próprio conhece o Pai. Outro aspecto importante, meus queridos, é a mística que tem na voz do pastor. A ovelha que pertence a uma grei, que sabe, conhece o seu pastor, vai ser capaz de distinguir a voz do pastor, mesmo que haja outras vozes, mesmo que haja um vozerio ao seu redor. A ovelhinha será capaz de reconhecer a voz do seu pastor. Aqui para nós, talvez a lição seja a de que nós, que somos do rebanho de Cristo, mesmo estando neste mundo barulhento, que nos apresenta tantas outras possibilidades, que nos diz, venha para cá, aqui você vai ser feliz, usa esses slogans para nos atrair, nós ainda assim seremos capazes de distinguir a voz do pastor. Não, mas a voz do pastor não manda eu ir para lá, a voz do pastor manda eu seguir aqui, e assim eu obedeço ao que a voz do pastor me indica. Belíssimo isso. Reconhecer a voz do pastor significa reconhecer a voz de Cristo que me fala, ouvir sua palavra para colocar na vida aquilo que Ele pede de nós. Agora, caberá a nós também escutarmos este pastor, querermos estar na sua grei, no seu rebanho. Uma ovelha desgarrada não vive muito tempo. A ovelhinha é um animal muito ingênuo. Se ela se isolar, viver sozinha, estará muito assim exposta ao predador, além de talvez não conseguir sobreviver por muito tempo, morrer de fome ou outros tantos perigos. Por isso que Jesus se preocupa e manifesta isso no evangelho que nós ouvíamos. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil, também a elas devo conduzir, elas escutarão a minha voz, vejam a voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Cristo se preocupa também com aqueles que estão para fora das paredes desta igreja, que estão para além deste redil. Ele quer ir lá também, quer ir ao encontro da ovelha que se perdeu, quer trazer novamente ela para o convívio do rebanho. Mas para isto, meus queridos, Ele hoje conta comigo e contigo, com o nosso bom testemunho, com a nossa forma de viver, com aquilo que nós damos prioridade na nossa vida,
para que seja atraente aos demais. Que as pessoas aí fora, ao nos verem, possam dizer: tem algo de diferente. Nós vamos estar sendo um pouquinho também pastores. Nós vamos estar sendo um pouquinho também pastores. Todos nós recebemos esta missão no nosso batismo. É evidente, os diáconos, sacerdotes, os bispos receberam de forma especialíssima pela sua consagração no dia da ordenação. Mas cada um de nós foi consagrado também no batismo para esta missão de trazer mais pessoas para o convívio do rebanho de Cristo. E nós fazemos isto pelo nosso testemunho, assim que nós atraímos as pessoas. Mas também pensando aqui naquelas ovelhas que não são nem sequer do rebanho de Cristo e que estão desgarradas. Ovelhas que nunca talvez tenham ouvido a voz do pastor. Cristo quer que haja um só rebanho e um só pastor. A missão a qual Cristo confiou à igreja é a missão universal, ou seja, é para todos. Ah, padre, mas tem lá na floresta amazônica algumas tribos que nunca sequer ouviram falar de Cristo. Melhor não incomodá-las com isto. Já ouvi isto de pessoas de igreja. Olha se tem cabimento uma coisa dessas. Se eu encontrei Jesus, se eu sei o que Ele significa na minha vida, eu vou querer apresentar Jesus a todos. Eu vou querer que todos participem do rebanho de Cristo. Do contrário, não precisa haver igreja. Para que igreja? Precisa. Essa é a nossa missão, meus queridos. Trazer todos ao rebanho de Cristo. Sim, Senhor. É isso mesmo. É evidente que nós vamos respeitar. Ninguém quer impor nada, mas a gente precisa apresentar Jesus. Não existe nenhum povo especialmente diferente a quem Jesus não pensou na hora da sua morte, da sua entrega pelo rebanho. Todo homem e toda mulher, de qualquer povo, cultura e até mesmo religião, é capaz de ouvir a voz do pastor. Porque todo homem, como diz o catecismo, é capaz de Deus. Todo homem. Algumas culturas, evidente, será mais difícil. Não é à toa que muitos morreram, inclusive tentando evangelizar os povos selvagens. Padres, freiras, missionários entregaram sua vida dando testemunho de Cristo. Pois é, mas num mundo como o nosso hoje, em que parece que não se pode falar de Cristo porque é politicamente incorreto, nós ficamos perplexos. Até onde irá essa passividade? Até onde irá? Mas a gente sabe que o rebanho de Cristo não se extinguirá. Poderá voltar a ser só 12, como dizia João Paulo II, mas continuará, porque Jesus prometeu a perpetuidade de sua igreja. É triste ver todos os anos o censo e notar e perceber que o número de católicos anualmente diminui. Meus queridos, o que nós estamos fazendo de errado? Nós já paramos para pensar nisso? Tem algo errado. Talvez na forma de muitos pensarem. Talvez por confundir o altar com um palanque político. Talvez por misturar religião e ideologia. Enfim, nós fomos feitos cristãos para levar a boa nova de Cristo, para trazer as pessoas ao Evangelho. E tudo isso porque nós amamos ao Senhor. Para finalizar,
Uma frase de Santo Agostinho dizia: apacentar é ofício de quem ama. Então não é apenas reservado aos sacerdotes, aos bispos, mas a cada um. Apacentar é ofício de quem ama. Nós somos ovelhas, todos nós somos ovelhas do rebanho de Cristo, mas todos nós temos um quê de pastor, todos nós, porque temos alguma responsabilidade sobre os demais. E talvez muita gente esteja indo embora da igreja pela falta de acolhimento nas nossas estruturas. Saibamos dar vida às nossas estruturas. Hoje é o dia também mundial, da Jornada Mundial de Oração pelas vocações sacerdotais, diaconais, temos aqui o diácono Salvador, e religiosas. Peçamos ao Senhor, o bom pastor, que dê à igreja e ao mundo pastores segundo o seu coração, pastores que nele e com ele estejam dispostos a fazer da vida uma total entrega pelo rebanho. E que a nossa resposta seja como a resposta de Pedro. Jesus pergunta: Simão, tu me amas? E ele responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Isso é querer apacentar as ovelhas do Senhor. E Jesus conclui: apacenta as minhas ovelhas. Que o Senhor nos dê pastores que sejam viva imagem dele, que Cristo nos faça verdadeiras ovelhas do seu rebanho. Amém. Um breve instante de silêncio ainda, vamos meditar sobre a palavra de Deus e essas reflexões para nós hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.